Estamos de volta com o segundo bloco do Historycast dessa semana, com o tema Brasília. Para quem não sabe, o tema foi escolhido por vocês lá no nosso Instagram. Se você quer participar dando opiniões para os próximos temas das próximas semanas, siga a gente lá no @historycast.ufcg. Agora estamos com as duas especialistas, Natália Gonçalves e Tereza Dávila. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês nesse segundo bloco e também quero deixar agora de antemão a fala para a especialista Tereza Dávila. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, primeiramente, por estar aqui e dizer que é uma honra, além de ser muito importante, quebrar esses paradigmas sobre a construção de Brasília e tirar toda essa ideia de que foi a realização de um sonho, quando, na verdade, também foi um projeto desumano e baseado em anular toda uma história e seus personagens. A construção dessa nova capital marcava ali o início do desenvolvimento e modernidade do país, mas como toda boa história, essa também tem um lado sombrio que merece ser mostrado. A capital moderna era a grande aposta para que o Brasil deixasse para trás todos os resquícios da tradição colonial, provinciana e rural. E para que pudesse apagar de vez esse período, seria necessário uma junção de fatores. Então, toda nova estrutura da capital seria o primeiro passo para que isso pudesse vir a acontecer. Mas o que seria esse passado colonial que tanto é citado por mim quanto por nosso colega Dr. Denis? Bom, simplesmente o passado agrário e rural que a todo tempo era associado ao país. JK, em seus discursos, sempre buscou essa dissociação, por isso a Brasília moderna, urbanista e bela era o seu carro-chefe para o novo Brasil. Porém, apesar da constante tentativa de romper os laços que ligavam o Brasil a esse passado, JK manteve elementos que uniam o passado e o presente. No entanto, esses laços foram caracterizados por uma nova roupagem moderna. E os elementos aqui citados, quais seriam eles? Eu vos respondo. A desigualdade social, que é claramente presente, a história de grandes figuras, deixando assim de lado os personagens comuns que vemos ao longo da história do Brasil, no período colonial, os negros e índios e posteriormente os imigrantes, chegando assim no período moderno, que levando para nossa capital os candangos. Por essa perspectiva, podemos dizer que a tentativa de rompimento histórico deu errado e os traços do passado continuaram, porém, de forma modernizada. Mas, a que preço custaria essa modernidade? Primeiramente, era necessária uma mão de obra barata e que estivesse disposta a todo o trabalho que se iniciaria no decorrer desses anos. Esses seriam os candangos, nome dado inicialmente para se referir de forma ofensiva a esses trabalhadores. Começou ali um marketing que tinha como carro-chefe a imagem de JK como um bom garoto propaganda que ele era. Um cenário ideal foi se criando em volta dessa nova capital, as oportunidades que seriam trazidas com ela, a melhoria de vida para esses trabalhadores e suas famílias. E, é claro, o progresso. Como já foi dito, Brasília deveria marcar um novo estado para o país, um status de desenvolvimento e progresso. Desejava também ocultar o que não fosse belo e que não favorecesse essa nova imagem. Silenciar os candangos era necessário. Esse silenciamento se deu desde o início da construção, da sua condição de trabalho e até o despejo dos trabalhadores dos locais onde residiam. A única opção vista por esses excluídos foi a criação de vilas e favelas ao redor das construções. Alojamentos feitos a partir do que sobrava das obras eram ocupados em sua maioria por famílias carentes e os solteiros viviam em pequenos alojamentos próximos às obras, dividindo de forma amontoada pequenos cômodos. Mas afinal, como Brasília seria o País das Maravilhas, tendo ao seu redor vilas e favelas? E, principalmente, pessoas sem poder econômicos para adicionar à imagem da Brasília futurista. Como esconder algo tão desagradável e oposto da modernidade recém-criada? Além dessas pessoas não terem a melhor condição de moradia, frequentemente eram removidas de seus alojamentos. Um caso bastante chamativo é o da Vila Amauri, submersa pelas águas do lago Paranoá. Essas vilas eram toleradas pela nova CAP justamente por serem tecnicamente temporárias, mas as vilas foram crescendo em locais que o plano piloto já tinha outras definições em mente, como a Vila Amauri.
Com isso, foram obrigados a criarem as cidades satélites para esconder essa população massiva de trabalhadores que não representava o projeto futurista da cidade. Por fim, podemos concluir que Brasília era um belo sonho, mas somente para as grandes figuras e grandes acontecimentos. Os meros mortais, que eram os candangos, não tinham espaço naquele território e, embora todas as tentativas falhas do governo em apagá-los da história, a oralidade foi um aliado para que eles permanecessem vivos naquele ambiente. Sonho para alguns, pesadelo para vários. Essa é a Brasília que devemos conhecer e exaltar, jamais esquecendo as lutas que ali existiram. Obrigado, Dávila, pela sua importante contribuição para o tema. Agora, para fechar o bloco, eu passo a palavra para a especialista Natália Gonçalves. Bom dia, Natália. Bom dia a todos e todas. De antemão, gostaria de agradecer o convite. É um imenso prazer para mim estar aqui nessa mesa, com essas figuras importantíssimas. Obrigado por nos dar a oportunidade de debater um pouco sobre a construção da capital do nosso país. Discussão essa que vai além das questões políticas administrativas. É uma história social e cultural. Social, quando falamos, entre outras coisas, dos candangos, os responsáveis pela mão de obra que edificou a cidade. Social e cultural, quando tratamos da exclusão dessas pessoas que foram explorados durante os anos da construção e logo após, privadas, de certa forma, de usufruir de sua obra. Cultural, porque vemos a inferiorização dessas classes baixas. Isso é algo que está presente diariamente na vida de milhares de brasileiros há séculos, desde o período colonial. Por isso, é um enorme prazer fazer parte dessa discussão. A Storycast está de parabéns, pois aqui vocês abrem um espaço onde podemos falar para todos os públicos. E isso é enriquecedor, tanto para nós quanto para quem nos ouve. Acho importante deixar claro que não estou aqui para julgar o que foi certo ou errado. Não se trata de vilões e mocinhos, é apenas um olhar menos deslumbrante e mais realista da construção de Brasília, focado nos trabalhadores, nesse caso, os candangos. De início, acho importante que entendam o que foi a categoria candangos. Bem, a categoria candangos é constituída principalmente pelos operários da construção civil, peões de obras, os trabalhadores braçais de baixa qualificação profissional, com pouca ou nenhuma escolaridade. E essa era a razão pela qual o vocábulo tinha um sentido depreciativo, que era rejeitado pelos trabalhadores com formação, os trabalhadores de alta patente, que eram chamados de pioneiros. A nova CAP foi criada por JK, com a finalidade única de gerenciar e coordenar a construção da nova capital. Juscelino deu ao presidente da nova CAP, o engenheiro Israel Pinheiro, autonomia jurídica, mesmo sabendo que ele não estava apto para exercê-lo. Então, mesmo que tecnicamente Juscelino Kubitschek não deva ser diretamente responsabilizado pelos abusos que os candangos sofriam, pode-se dizer que ele consentiu quando fechou os olhos para os descumprimentos de algumas leis existentes na Constituição, pois as leis trabalhistas eram praticamente todas descumpridas pelas empreiteiras e elas nem ao menos sofriam punições. Os candangos eram obrigados a trabalhar sem EPIs, nem ao menos havia cinto de segurança para quem trabalhava nos andaimes, porque as empreiteiras não disponibilizavam. Isso levou a inúmeros acidentes de trabalho e à morte de milhares de candangos. Outro descaso era a jornada de trabalho, que excedia o permitido, e as horas extras eram abusivas. Nosso amigo Denis citou anteriormente que o presidente JK prezava por acordos. Não duvida-se disso, mas também devemos entender, aceitar e reconhecer que houveram repressões e repressões violentas. Digamos que os responsáveis, entre aspas, lógico, por isso era a GEB, a Guarda Nacional de Brasília, que foram incumbidos da tarefa de manter a paz e o ritmo próspero da obra. Só que os gebianos não tinham treinamento nem qualificações, eram apenas homens comuns, fortemente armados e portadores de certa autonomia e autoridade.
E o resultado disso só poderia ser catastrófico. O ápice dessa autoridade foi o massacre da Gebe. A milícia foi acionada numa tarde de carnaval para conter uma briga na cantina. Os ânimos dos candangos se exaltavam sempre na hora das refeições, pois a comida era intragável. Quando misturava isso ao estresse do trabalho e pouco descanso, resultava em revoltas. Enfim, o massacre aconteceu muitas horas depois do incidente do refeitório. Tarde da noite, os policiais invadiram o acampamento da construtora Pacheco Fernandes Dantas, já atirando. Não houve negociações ou não houve uma aparente razão. Entraram atirando contra a multidão de pessoas e, ao final da chuva de balas, restou um rio de sangue que escorreu nas valas da futura e moderna capital do país. Muito obrigado, Natália, pela sua fala. Sem dúvida, foi de enorme contribuição. E com ela, a gente despede do Storycast da semana. De antemão, eu quero reagradecer a presença dos especialistas da semana, Denis Gonçalves, Luiz Ricardo, a Teresa Dávila e Natália Gonçalves, que acabou de dar sua fala. Sem vocês, sem dúvida, o podcast não teria ido ao ar. Também quero agradecer os nossos ouvintes que foram responsáveis pela escolha do tema. Reafirmo, se vocês querem participar, dando sugestões, estamos no Instagram, no @historycast.ufcg e também no Twitter, no mesmo @historycast.ufcg. A opinião de vocês é muito importante. Por hoje eu me despeço e até a semana que